nós viemos de um encontro com Deus. Eu gostaria que a liderança me ajudasse aí. Se tiver lugares aí, vago, só levantar sua mão e a gente vai conduzindo aí no culto. Amém, irmãos? Irmãos, esse final de semana foi um final de semana único, onde Deus manifestou poder, unção, graça, favor e misericórdia. Eu louvo a Deus por isso e creio que Deus tem feito algo para nós. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Você crê nessa verdade? E nós fizemos nosso primeiro encontro de juvenis. Então, na hora do momento de uma palavra, nós oramos junto, porque Deus realizou algo ali, porque era um sonho e esse sonho foi realizado. Então, nós estávamos ali felizes, alegres. É um desafio. E nós tivemos vários impedimentos. Você sabe que na sexta-feira choveu muito, sim ou não, irmãos? Uma grande chuva. Eu moro ali na Dona Benta e muitos lugares ali foram alagados. Suzano também, você viu pelos noticiários. Mas eu creio que o Senhor tinha reservado para nós algo, e eu sei que o Senhor tem reservado grandes coisas. E esse evento, de fato, foi um evento sobrenatural, pois nós percebemos a forma também como o diabo ele trabalha, como o diabo também ele resiste. E você, como pai, como mãe, eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. E hoje eu quero ministrar uma palavra chamando sobre o tema, um convite para a festa. E você estando aqui, você vai observar e vai ver que o Senhor te chamou para estar aqui hoje. Então você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui na Igreja Videira do Recanto Mônica. Se gostar, fique aqui conosco também, será bênção. E eu creio nessa palavra que o profeta Gesiel liberou sobre a minha vida. Então ele falou assim, cara, esse ano você vai bater mais de 1000 membros. Eu falei, amém, e eu recebo essa palavra. Então você vê a ousadia. Ele não olhou se eu era pastor. Ele simplesmente, eu vou falar o que Deus falou no meu espírito. Louvo a Deus por isso. E eu quero ministrar uma palavra e tem tudo a ver, vai falar sobre uma história, e você conhece. Mas você sabe que todo convite para uma festa, Jesus ele sempre pregava as boas novas e ele continua pregando as boas novas. E as boas novas são a graça do Senhor sobre a sua vida. Quantos foram agraciados pelo Senhor? Diga amém. Então hoje pela manhã nós tivemos culto, eu não ministrei, mas o explorador André ministrou. Ontem teve culto com os jovens, o pastor Jair se ministrou aqui. Todos os sábados tem nossos cultos. E eu creio que amanhã você está ciente que nosso jejum de 21 dias inicia, amém? Quarta-feira nós estamos aqui, louvor, palavra, compartilhar. Nas células vamos estar compartilhando. Então nós vamos estar no jejum de Daniel aí amanhã. Então se você puder comer hoje pizza, come. Esfirra, come hoje. Porque deu meia-noite e já acabou. Então não vai ter caô, ok? Você vai entrar no jejum também. Então nós estamos jejuando aí 21 dias, vai iniciar amanhã, vai ser algo sobrenatural. Nós vamos falar sobre um tema de um livro, o pastor Wilson, também toda a videira de São Paulo. E no final desse término do nosso jejum, nós vamos iniciar a nossa conferência dia 7 e dia 8 de abril, amém, irmãos? Vai ser algo sobrenatural. Então você já pode procurar o seu líder e já fazer a sua inscrição. Os padores, a liderança já está se inscrevendo, agora você como membro, se inscrever também. E nós queremos levar aqui total 100% dos nossos membros da nossa igreja para estar no dia 7, que é dos adultos, e no dia 8 dos jovens, amém? Então vou te pedir um pouco de silêncio agora. Juvenis vieram do encontro, cheios de Deus, amém? E isso vai ser transmitido mais. E eu creio que até uma palavra do Senhor, eu meditei, que nós temos que crer que a verdade do Senhor é que liberta. Mas também a Bíblia fala que os corações dos pais se converterão aos filhos, e os corações dos filhos também, eu creio, se converterão aos pais. Ou seja, se o seu filho hoje voltou de um encontro incendiado, eu quero dizer para você, todos que participaram, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos choraram, todos gritaram pela presença. Então eu creio que eles vão transmitir isso que eles receberam para você quando você chegar em casa. Quantos pais creem nisso? Diga amém. Então eu quero falar sobre um convite para a festa. Você sabe que as boas novas é Jesus, amém? Mas se você saber também que toda vez que você dá uma festa, sempre vai ter críticos, sim ou não? Se você dá uma festa, sempre vai ter pessoas que vão criticar. E você sabia que quem criticava Jesus eram os publicanos, eram os fariseus. Eles gostavam de seguir Jesus, porém, tudo que Jesus fazia, eles ouviam, mas eles criticavam. Mas tinha um grupo de pessoas, fala assim comigo, esse grupo sou eu. Então, quando esse grupo ouvia a palavra de Jesus, ok, ele se alimentava da palavra, porque a palavra trazia descanso,
paz e alívio. Quantos aqui querem paz, descanso e alívio? Diga amém. Mas é interessante que os fariseus também eles acompanhavam Jesus. Eles observavam, mas a intenção dos fariseus era diferente dos gentios, do pessoal que queria ouvir Jesus se alimentar. Os fariseus via Jesus e a intenção deles era criticar, perseguir Jesus e falar mal. E saíram contrariados. Guarde seu coração, dentro da igreja vai existir um grupo assim também, que vai ouvir coisas, vai criticar coisas, vai falar coisas, vai dizer tantas coisas, porque o coração dele ainda não foi convertido para a festa. Diga para o seu irmão, o Senhor te convida para uma festa. E sabe que essa festa hoje é uma festa de você saber que você foi agraciado, perdoado e justificado. Mas quando nós entendemos isso, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a graça. E entender a graça, eu quero dizer para você, é algo mais fácil do mundo. Como que é isso, pastor? Porque tem pessoas que acham que tem que fazer alguma coisa para simplesmente sentir-se perdoado. A única coisa que você tem que saber é que o seu arrependimento dos seus pecados é uma decisão sua. Mas quando você se arrepende, o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Então nós cantamos essa canção. Mas você tem que entender que existe uma história. E eu vou tentar ministrar uma palavra e sair com o pessoal lá do teatro lá, tentar encenar algumas coisas. Por quê? Eu vejo que tem muitas coisas. E eu quero falar para você, nesse encontro, eu me vesti de Jesus. Eu fui muito marcado ministrando como Jesus. Então usei uma coroa, usei uma roupa branca, coloquei. Mas quando eu estava sem essa roupa, todo mundo dali. Mas quando eu coloquei a minha roupa lá, a qual do teatro, falou assim, é só você abrir as mãos, pastor, e vai lutar contra lá um momento. Mas nisso estava o Natan, o filho do Rafa. Ele me viu e falou, Jesus? Aí ele falou assim, pastor, você é Jesus? Eu falei, não, eu sou o pastor. Aí ele falou, você mora no meu coração também? Se você deixar, eu moro também no seu coração. E nisso, comecei a conversar, e as irmãs estão de prova. Eu estava perto da cozinha, começou a conversar comigo. Não, Jesus, porque nós vamos lá e tal, fazer isso, Jesus. Eu falei, vou entrar ali, vou ter que lutar. Aí eu falei, você luta comigo? Ele falou, luto. Aí eu fui, falei para a Rosana, lá pega uma roupa, põe para ele também. Eu falei, você é o anjo Natan, você vai lutar junto comigo agora. Ele falou assim, aí tinha uns irmãos que estavam fantasiados, ele falou, sai em nome de Jesus. Aqui não, em nome de Jesus. E ele só lutando. E eu não falei nada, eu falei, a única coisa que você vai falar, vai abrir as mãos e vai falar, em nome de Jesus, sai. Sabe, e ele começou a olhar isso, e eu falei assim, realmente ele está pensando que eu sou Jesus. Porque tudo, ele queria onde eu estava, ele queria estar, mas na hora que eu tirei a roupa, ele falou, onde está Jesus grande? E ficou procurando. Aí eu falei, vamos para o céu? Eu falei, vamos. Você quer ir agora para o céu? Eu quero. E eu gravei, depois eu compartilho com os irmãos, a minha conversa com ele. E era uma conversa sadia, e eu percebi que é assim que Jesus quer que você tenha uma conversa com Ele. E Ele está disponível. E eu comecei a observar isso, que quantas vezes nós estamos na casa do Pai, nós não valorizamos, principalmente a presença de Deus. Nós achamos que a presença de Deus é algo impossível de você alcançar, mas você pode alcançar se você decidir remover as pedras que estão no seu caminho, sim ou não? E quando você entende isso, que o Senhor te chamou para uma festa, você vai observar que tem uma história de um pai, de um filho e de um irmão mais velho, que um pede a sua herança, um fica emburrado porque está dentro da casa, porque de fato ele não viu e de fato desfrutar da graça. O que quer dizer para você? Quantos estão dentro do prédio de uma igreja que não desfruta da presença de Deus? E quantos que saíram fora e falam, não tem mais perdão para mim? Quer dizer para você nessa noite, você muitas vezes se condena, mas quem faz o papel de te condenar é Satanás. Satanás, ele é especialista de condenar você. Mas eu quero ministrar para você sobre isso. Jesus tem boas novidades para você. Quantos creem nessa verdade? Boas novidades apresenta que precisa tomar decisões que vai mudar a sua história. Então eu falei para os irmãos, eu quero ensinar um momento onde fala, porque quando a gente apresenta o visual, você consegue entender. Então eu estou falando do filho pródigo, estou falando do irmão do filho pródigo, e também eu quero falar para você um pouco também do pai do filho pródigo.
O pai representa nessa parábola Deus. O filho pródigo é aquele que se arrependeu, saiu, pediu a sua herança, mas isso nos aponta a mostrar algo. Olha o que o texto diz, abre a sua Bíblia, projeta para mim lá em Lucas, capítulo 15, no verso 11, nós vamos ler até o 17. E eu quero pontuar 3 pontos para você, e nisso os irmãos vão vir aqui ensinar algo para você, eu quero fazer algo para você entender sobre isso. Olha o que o texto diz, no verso 11, e continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos meus bens, que me cabe. E ele repartiu, e haveres passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquelas terras. E este o mandou para os seus campos e a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrabos, uma coisa assim, não entendi. Alfarrobas, isso. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava, porque irmãos, nada. Então você percebe que tem uma história entre um pai e 2 filhos. Eu quero chamar aqui o pai. O pai, ele aponta para aquela paternidade. Então você está vendo aqui o pai, junto com os seus servos, e aqui está o Natan também, ele é o novo integrante do teatro, da igreja, videira do Recanto Mônica, e ele entendeu a revelação. Então aqui é o pai. O pai, de fato, representa essa autoridade que Deus estabeleceu para nós. O Senhor é o sacerdócio, amém, irmãos? E o Senhor estabeleceu como um homem, como um pai, aquele que vai trazer suprimento, o pai que vai trazer alegria, o pai que vai trazer proteção. E isso mais é interessante para você entender no verso 11. E continuou um certo homem que tinha 2 filhos. E eu quero chamar aqui os 2 filhos nesse exato momento. É interessante quando você tem 1 filho, 2 filhos ou 3 filhos, você começa a perceber isso. Então aqui já tem 1 filho, quero o 2º filho. E nesse momento você percebe que um pai, ele mostra algo muito claro. A preocupação daquele filho que estava perdido. E nesse momento você começa a observar que o pai, a qual tem os seus 2 filhos, um filho estava nervoso agora. E esse filho que está nervoso agora é o irmão mais velho. Porque ele não gostou que o pai foi atrás daquele que se perdeu. Não estava no script, mas ele fez certinho. Então, você observa que ele falou assim, peraí, meu pai me deixou e foi atrás daquele que pediu a herança? Não é assim, Natan? Ele está nervoso, de fato. Mas aí você observa que ele ficou ali, peraí, ele saiu e entrou de mão dada. Mas aquele meu irmão, que tinha tudo, tinha comida, tinha festa, tinha muitas outras coisas, mas ele saiu e ele cruzou o braço e está batendo o pé, e é verdade. E foi isso que aconteceu com o irmão mais velho. Ou seja, você observa que muitas vezes nós, como estamos aqui como filhos, há muitos anos dentro da casa do pai, meses, 1 ano, 10 anos, e muitas vezes nós não se alegramos com a presença do pai sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, mas aí quando vem um filho novo que saiu, fez tantas coisas, e de repente o pai vai atrás do seu filho, e muitas vezes nós ficamos aqui, os mais velhos, ficamos emburrados, não gostamos. E ele está levando muito a sério que está emburrado mesmo. Era só um momento só, mas ele entendeu. E o pai dá uma grande festa. Quer dizer para você, talvez você se perdeu, talvez você não está aqui hoje alegre, mas talvez você tenha vergonha. Você fala assim, como que eu vou voltar para os caminhos do Senhor? Como que meus irmãos vão me receber? Quer dizer para você, vai ter irmãos imaturos, que pode receber da mesma forma que ele está te recebendo agora. Peraí, o lugar é meu, agora esse irmão está chegando aqui, o que ele quer aqui?
Eu tinha tudo. Eu tinha a cama todinha para mim, agora eu vou ter que dividir a minha cama. Eu tenho que dividir agora o meu ministério. Ou seja, nós precisamos amadurecer. Diga para o seu irmão, nós precisamos amadurecer. Mas aí é interessante que o pai, ele faz uma grande festa. Por quê? Você sabe a história do filho pródigo. Eu vou ministrar aqui alguns pontos para você entender. O pai, ele prepara um grande banquete. O pai sabe que o filho se perdeu. E o pai também vê que a roupa do seu filho eram vestes horríveis, trapos. E nisso o pai fala, eu vou investir em você. Eu vou mudar. Eu vou trazer para você um novo tempo, uma nova oportunidade. E o pai começa a dar novas vestes. Quantos crê aqui que o Senhor está dando hoje para você novas vestes? Diga amém. E isso que o Senhor está fazendo sobre a sua vida é te limpando dos seus pecados, trazendo para você paz, luz, graça e favor. E nisso o pai prepara um banquete. Ele troca as suas vestes, troca as suas sandálias. O Senhor diz para ele, é um novo tempo. E o pai se alegra por isso. Quer dizer para você, quantos aqui se alegram quando alguém se converte ao Senhor? Quantos aqui se alegram quando alguém se arrepende dos seus pecados? Diga amém. Então eu estou mostrando para você uma história de fato que aconteceu. E isso nos mostra que nós temos que se alegrar. Mostrar. O Natan não está alegre não. Mas ele vai se alegrar. Agora ele se alegrou. Então nós precisamos trazer a memória de que o Senhor está mudando algo na minha vida e na sua vida. Amém? Os irmãos podem aplaudir os irmãos aqui. Amém? Está sério. Glória a Deus. E eu quero apontar para você, preste atenção aqui, para você entender sobre que existe uma festa para você. Fala para o seu irmão, existe uma festa para mim e para você hoje. E o primeiro ponto, você foi chamado para viver dentro da casa do Pai. Essa história aplica para o filho pródigo. Você conhecendo a história, você sabe que o filho mais ali novo decidiu sair, pediu a sua herança, foi embora. Agora, de fato, o que é pedir a herança? Quantos aqui entende que Deus tem uma palavra para você? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos voltar aqui. Então nós precisamos lembrar sempre duas coisas. Existe uma festa para você. E existe uma palavra de Deus para você. Mas tudo que você precisa sempre trazer à memória é o quê? Que o Senhor preparou uma palavra, mas muitos de nós, você precisa entender que viver dentro da casa do Pai é a melhor escolha que você deve fazer todos os dias. Ou seja, muitas vezes nós estamos aqui e nós temos palavras proféticas, temos palavras que foram liberadas em nossas vidas, e nós lá abrimos mãos e deixamos de viver aquilo. Então o Pai, de fato, Ele chama e mostra que a verdadeira vontade dele é que o filho vive dentro da sua casa, amém? Então você sabe que havia 2 filhos, e esses 2 filhos moravam com seu pai e tinha de tudo. Falta alguma coisa para você quando você está na presença de Deus? Então por que nós saímos da presença de Deus se não falta nada para você? Não falta nada. Porque nós saímos, deixamos viver o que estamos lá fora vivendo. Muitos pais abandonam seus filhos e vivem uma vida dissolúvel lá fora. Muitas mães abrem mão dos seus filhos, do seu matrimônio, para viver coisas, loucuras lá fora. Quer dizer para você, você foi chamado para viver dentro da casa do Pai. E o filho pródigo aponta para aquele que tem uma herança, que quer uma herança, mas o Senhor diz a você ao seu respeito: você foi chamado para viver dentro da casa do Pai. Ou seja, quando você vive dentro da casa do Pai, tudo gira ao seu respeito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você pai que veio hoje buscar o seu filho, você mãe que veio buscar a sua filha hoje, essa palavra vai de encontro a você. Talvez você ensinou o seu filho a andar nos caminhos de Jesus,
Talvez você ensinou ele a orar o Pai Nosso. Talvez você ensinou ele, filho, sempre honra o Senhor. Mas de fato ele não está vendo você honrando, mas você ensinou, mas você não tem força. Mas hoje é o dia de você voltar a morar na casa do Pai. Hoje é o dia de você voltar a ter um coração inclinado na vontade do Senhor e ver a sua casa servindo ao Senhor. Quantos creem nessa verdade? Então, na vida cristã, temos disponível o quê? Uma herança. E essa herança é a paternidade eterna do Pai. Existe um Pai que todos os dias estão com os braços abertos para você, e esse Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: filho, hoje a casa está cheia, mas existe muito mais filhos que estão retornando a essa casa, e eu quero declarar para você, hoje o Senhor está com os braços abertos. Ele não está olhando o que você fez, o que deixou de fazer, mas Ele está dizendo: filho, você é meu, você é amado, você é perdoado, justificado. Mas é interessante que o filho pródigo, você sabe, que ele pegou, ele gastou a sua herança. Irmãos, quando você fala de herança, nós estamos falando de dinheiro. Imagine uma bolada que você ganha e você gasta tudo. E você fala: agora eu tenho dinheiro para viajar, eu tenho dinheiro para ir para a Disney, eu tenho dinheiro para ir para a Europa, eu tenho dinheiro para ir agora para a praia, para outros estados do Brasil. Mas aí uma hora o dinheiro acaba. E é interessante que a Bíblia fala que ele comia lavagem de porcos. Imagine eu e você, sentando em um banquete, todos os dias, você decide sair da vontade do Senhor para comer lavagem de porcos. E vamos traduzir o que seja a lavagem de porcos. Seja comida estragadas, comidas que não servem mais para outras pessoas, mas vai servir para porcos. Diga para o seu irmão: você não é porco, você é filho de Deus. E quando você entende isso, você tem uma herança, e essa herança aplica dentro de você, sim ou não? E essa herança, o Senhor disse para que ele tinha tudo. Então na casa do Pai existe unção dobrada sobre você, sobre a sua família, mas ele queria viver as suas aventuras. Então tem coisas que não vão conseguir segurar, tem pessoas que vão viver as suas aventuras fora da presença, mas quando ele voltar vai ser dias difíceis. Então dentro da casa do Pai sempre tem milagre acontecendo. Quando eu estou na vontade da casa do Senhor, a minha casa é protegida, há prosperidade, há provisão. Ou seja, muitos de nós que estamos aqui hoje: pastor, eu não tenho força. Eu quero dizer para você: força você tem, mas muitas vezes você não quer abrir mão, renunciar. Chegou o dia de você renunciar tudo que você tem lá atrás e viver um novo com seu filho, com a sua esposa, com seus filhos, e viver um novo tempo no Senhor. Mas o Senhor não veio para te condenar, Ele veio trazer salvação para você, luz. O Senhor veio trazer um novo tempo, uma nova história. Então você sabe que o primogênito, ele tinha direito dobrada da herança. Você sabia disso? Então o filho mais velho, ele tinha direito de pedir a herança dobrada. Mas ele não fez, porque ele sabia que na casa do seu pai tinha tudo. Tinha comida, tinha abraço, tinha favor, tinha graça. Ou seja, mas o mais novo, o menor, da parte da herança, da casa, ele pede isso. Mas isso eu quero dizer para você, nós temos que pedir todos os dias, é estar cultivando a presença do Senhor. Então dentro da casa, há milagre, mas fora da casa, tudo vai se perdendo. Você percebe que muitas pessoas que deixaram os caminhos de Cristo para viver as suas aventuras lá fora, perdeu a alegria, perdeu a paz, há preocupação, há muita ansiedade, há medo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, sempre tem uma palavra de esperança. Você tem uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança que eu tenho, que você tem, é que em breve Jesus voltará para buscar a sua noiva. E isso nos mostra. Então quando nós estamos dentro da casa do Pai, nós começamos a viver um novo tempo. Então nós precisamos aprender com isso. Nenhuma herança, irmãos, prosperará se não estiver nos cuidados debaixo, aonde nós estamos protegidos, que é na presença do Pai. Você só é protegido, você só é abençoado quando o Senhor está no centro de tudo da sua casa. Ele está governando a sua casa, Ele está governando tudo.
Como estão entendendo essa palavra? O segundo ponto, caindo em si. Em Lucas capítulo 15, no verso 17 ao 19, olha o que o texto diz. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem? Pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantarei-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado do que, irmãos? Teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer para você, para quem estava comendo lavagem de porcos, os trabalhadores do seu pai comiam muito melhor do que o seu filho. Mas a vergonha é tanta de todas as vezes que nós saímos dos caminhos do Senhor, que nós temos vergonha de como nós seremos recebidos pelo Pai. E o Pai sempre está com os braços abertos para você. E braços abertos nos aponta que há perdão suficiente para você. Quantos creem nisso? Mas ele caiu em si. Pai, eu pequei. O grande problema é muitas vezes nós queremos voltar, mas nós não caímos em si. Nós queremos voltar e que nada aconteceu. Quer dizer para você, nós precisamos cair em si. E cair em si é o quê? Eu escolhi a rota errada e eu preciso voltar. Voltar para onde? Nos caminhos do Senhor. Quando você entende isso, diga amém. E quando eu volto, eu sei aonde na casa meu pai tem tudo que eu preciso. Tem perdão para você, sim ou não, irmãos? Tem favor para você, sim ou não? Tem graça de Deus para você e para sua casa. Mas quando eu caio em si, o grande problema é que nós queremos voltar, mas não queremos ter mudanças radicais. E nós precisamos cair em si. E é verdade. Eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser uma mãe melhor, eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser um pai melhor. Cair em si é mostrar a verdadeira natureza que está regendo em você. E quando você cai em si, você sabe quem está governando você. E ele percebeu, peraí, isso não sou eu sou rico. Irmãos, a família, que conta, alguns historiadores dizem que a família dele era muito rica, pedia herança, para um pai fazer uma festa, matar novilhos, fazer tantas coisas para celebrar a volta de um filho, é que o pai tem muito dinheiro, sim ou não? E ele se alegrou, ele não mediu esforços, ele disse: eu estou aqui, eu vou celebrar junto com você. Então cair em si significa que antes eu pensava de uma forma, mas agora eu penso de outra maneira. Quantos aqui querem pensar de outra maneira? Diga amém. E pensar de outra maneira, muitas vezes você está indo para o buraco, levando o seu filho, levando a sua esposa, levando a sua família, e você está falando: não, estou bem, pastor. Não está bem, não. Você precisa entender que eu preciso cair em si e voltar ao trilho que vai me levar para a eternidade. E a eternidade é o caminho do Senhor, é vivendo para Ele. E cair em si é isso. E algo também que acontece é me levar para enxergar. Quando eu caio em si, eu começo a enxergar da maneira de Deus. Quantos querem enxergar da maneira de Deus? Comece a enxergar você, pai, com seu filho com amor de tenura. Comece a enxergar mais o seu casamento, as suas finanças, o seu marido, a sua esposa. Filhos, comece a enxergar o seu pai como tudo, hoje na sua vida. Filhas, comece a honrar mais a sua mãe, o seu pai. A Bíblia diz que prolongarão os seus dias aqui na terra. Isso é importante. Mas nesse caso é para vocês entenderem que o filho mais novo, ele enxergava como Deus vê. Mas peraí, eu tenho tudo. Por que eu estou fazendo aqui nesse momento? Aí começa uma transformação de dentro para fora. O grande problema é quando nós não enxergamos. E nós queremos que as pessoas enxerguem da forma que nós queremos que fosse. Então a forma que deveríamos viver, deveria viver assim todos os dias. Devemos nós cairmos em si todos os dias. Todos os dias nós temos que cair em si. Peraí, eu errei hoje. Falhei hoje com aquele irmão, falhei hoje com aquela irmã. O grande problema é quando nós não caímos em si. E nós precisamos cair em si todos os dias. E como que nós vamos cair em si, pastor? Diga comigo, olhando para a palavra. Então, quando você olha para a palavra de Deus e começa a se ajustar para ser igual a Jesus. Se você quer mudar a sua vida, tem um padrão. Qual é o padrão? Jesus. E quando você começa a olhar para Jesus,
você começa a olhar dentro da sua casa, e você começa a olhar através de você, através da palavra de Deus, através de tempo precioso de oração, de quebrantamento, de pedir perdão e se encher do Espírito. Quantos juvenis se encheram do Espírito nesse final de semana? Diga amém. Então foi um quebrantar, foi um momento de orar. Então, da mesma forma, quantos adultos que querem se quebrantar no Senhor, diga amém. Quantos jovens estão aqui que querem se quebrantar e se encher do Espírito, diga amém. Quantos adolescentes estão aqui que querem se quebrantar, diga amém. Isso é importante. E quando você se quebranta, o Espírito Santo de Deus vem sobre você. Ou seja, quando você mostra a sua verdadeira natureza. E qual é a minha verdadeira natureza? Você sabe muito bem. Mas a graça do Senhor, ela veio para te limpar e trazer vida para você. Com certeza, todos os pais que não puderam estar lá, gostariam de ter uma câmera lá e vendo o seu filho se enchendo do Espírito, sabe? Você quer dar o quê? Ter uma câmerinha agora, pastor? O pastor poderia colocar uma câmera e compartilhar o link. Não, não vou fazer isso. Mas você pode fazer isso na sua casa. Se encher da presença com Ele, na célula, nos cultos. Falar, filho, é assim, vamos adorar. E pode ter certeza, Ele vai respeitar o comando. E você é o comando para trazer vida. Mas foi tão poderoso. Os pais que estão aqui hoje, mães que estão aqui, é ver o seu filho sendo incendiado pelo Espírito Santo. Não é você colocar as mãos, não fizemos nada disso. Era a presença do Senhor, começava a tocar em todos, e todos começaram a ser cheios, orar em línguas, chorar compulsivamente, abraçar, orar pelo seu amigo. Assim que Deus quer. Mas sabe o que é interessante? Eles caíram em si. Eu sou falho também, eu erro também. E eu preciso cair em si. Para me ser cheio do Espírito Santo, eu preciso cair em si quem eu sou. Então, dentro da casa onde nós estamos, nós precisamos cair em si. E o Senhor está dizendo para você hoje, nós precisamos voltar à primeira essência. Então, isso nos aponta para muitas coisas. Mas é bom quando nós nos arrependemos. E quando você se arrepende, isso é poderoso. Irmãos, nós não nos alegramos quando as pessoas voltam aos caminhos do Senhor, sim ou não? Isso é poderoso. Mas sabe o que é interessante que nós poderíamos entender e aprender? É muito bom quando você volta para a casa do Pai. Mas o certo, você nunca deveria ter saído. Porque quando você volta, tem um arrependimento. Mas quando tem outra parte ruim, é que você começa a falar, eu desperdicei a herança que eu tinha na minha casa, por um longo tempo. E quando para você voltar, é uma espera, é um processo para você voltar a quem era você antes. Então, quando fora da casa, nós caímos. E quando nós passamos por lutas e tribulações, mas dentro da casa do Pai, você é regenerado todos os dias. Justificado todos os dias. Então, dentro da casa do Pai é onde você está. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, não saia da casa do Pai. Permaneça. Então, amanhã nós vamos iniciar um jejum. Para muitos, vai estar junto nisso. Mas para outros, eu falo, não, é mais um jejum e não vai participar. Eu quero dizer para você, você está fora da casa do Pai. Você precisa estar junto. Junto ao quê? Nesse jejum. 21 dias falando sobre uma família, uma missão. 21 dias nós estaremos jejuando o jejum de Daniel. 21 dias nós estaremos orando, liberando palavra. Todas as quarta-feiras vamos estar aqui liberando palavra, orando, louvando ao Senhor. Quantos vão participar? Diga amém. Então isso é você entender que dentro da casa do Pai há provisão. Mas aí é ruim quando eu tenho que te convencer a você participar de algo que é bom para você. Irmãos, entenda algo. Quem vai te convencer do erro é o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo está falando, filho, faça, se envolva, esteja na casa, porque nós temos uma palavra, o ano da casa cheia, amém, irmãos? E é esse ano que nós estamos vivendo. Então, sempre na casa do Pai há lugar de provisão e há lugar de generosidade. Mas também há um lugar para nós trabalhar e morar. E é isso que Deus quer. E nesses 21 dias nós vamos desfrutar dessa bondade. Agora é interessante, quando nós caímos em si, as coisas mudam. Olha no verso 20 do capítulo 15, diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este é meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar. Eu quero dizer para você, quando estava aqui morto e reviveu, diga amém. Quando estavam perdidos e foram achados, diga amém. Eu estava perdido e fui achado por Jesus. Talvez você está aqui hoje perdido, mas você foi achado e encontrado por Jesus. Talvez a sua família estava perdida, mas foram encontrados e achados por Senhor Jesus. E por último, para você entender que tudo isso, porque quando você cai em si, todas as coisas são restauradas. Pastor, quando as coisas são restauradas na minha vida é quando? É quando eu caio em si, é quando eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço que também sou problema, eu reconheço que também eu tenho dificuldade, mas quando eu caio em si, as coisas são restauradas e nós voltamos para a casa do Pai. Quando nós caímos em si, precisamos tomar uma atitude que correta e coerente. Saber disso? Quando você cai em si, você começa a enxergar quem é você. O grande problema é quando você não cai em si. Essa semana, falando um pouco do encontro, praticamente um mês, provas e lutas. Mas essa semana, semana de encontro, você sabe como é semana de encontro. Luta, guerra, desistência, pessoas passando mal e muitas outras coisas acontecendo. E eu estava no banco resolvendo uma questão da conta da igreja. Parei meu carro, como todos nós paramos. Você coloca lá a zona azul, mas nesse momento eu não tinha colocado a zona azul, eles notificaram lá meu carro também na hora. Mas nisso, eu estou andando, fui na esquina, só escutei um barulho, pá! Falei, nossa, alguém bateu no carro. Não imaginaria que era o meu. E nisso, estou lá, entro na agência, resolvo as coisas. Negócio complicado, você sabe como que é coisa. Fui, nossa, consegui, feliz da vida. Quando eu vou andando, chego perto da frente do meu carro, tudo amassado. A alegria de ter resolvido uma coisa, foi embora e acabei vivendo outra coisa. Falei, aqui bateu no meu carro, olhei, não vi câmera nenhuma, os carros tudo vazio. E Jesus, logo essa. Capô amassado, lanterna quebrada. Falei, é o diabo, é resistência, é o diabo. Mas não vou deixar isso entrar no meu coração, mas não tem como. Você fala, Deus, eu sou natural também. Eu falei, Senhor, mas tá bom. Aí não vi ninguém. Quando eu ligo o meu carro, estou saindo, vem um rapaz. Grande, espera aí. O que foi? Eu sei quem bateu no seu carro. Eu tirei foto para você. Eu falei, glória a Deus por isso. Eu vou mandar o seu número aí, mas Emmanuel, e vou mandar para você. Ele falou assim, olha, foi um ônibus que deu ré, bateu no seu carro. Ele olhou para o lado, ó, vazou, mas eu tirei foto. Aí eu entrei em contato, né, mandei para alguns irmãos me ajudaram. Eu sei onde está, eu vou tentar resolver isso essa semana. Você percebe quando você acha que está tudo perdido, sempre vem a provisão de Deus? Quer dizer para você, o filho pródigo, ele aponta para isso. Ele pediu a herança, ele saiu, gastou, mas na hora que ele caiu em si, falou, o que eu estou fazendo nesse buraco? E muitas vezes, eu quero dizer para você, você acha que Deus não está olhando para você. Você acha que os seus problemas são insignificantes. Não, os seus problemas para Deus é muito importante. Ele olha para você e diz, filho, você é muito amado, muito perdoado. Então sabe o que eu quero dizer para você? Quando você cai em si, como o filho pródigo caiu em si, sempre virá a provisão de Deus. Mas ele não sabia, ele achava que seria mais um trabalhador na casa do pai. Mas sempre um filho vai ter direito ao trono, aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. A sua cadeira, meu irmão, o seu espaço aqui nunca perdeu. Está ali, só está vago. Para você voltar a sentar naquele lugar que pertence a você. É isso que Deus quer fazer, a sua posição. E por último, não basta estar na casa do Pai, precisa estar conectado com o Pai. No verso 20 diz, ora, o filho mais velho
estiveram aqui no campo. E quando voltava, ao se aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças. Você percebe que o Natan não ouviu nenhuma música, nenhuma dança. Quando ele viu o pai abraçando o filho, ele já fechou a cara. Fechou a cara e foi assim. Mas o filho pródigo, ali o irmão mais velho, ouviu a música, ouviu as danças. No verso 26 chama atenção. Chamou um dos criadores e perguntou o que era aquilo, o irmão. Ele informou: veio o teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Diga comigo, saúde. Olha que interessante, muitas vezes nós queremos ver o fim daquela pessoa, mas sempre o pai quer ver o seu filho bem. Muitos de nós vamos entender, não, olha o que ele fez, mas o Senhor quer fazer o quê? Que o filho volte com saúde. No verso 28, e ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, aqui fala sobre prostitutas, tu mandastes mandar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijemos e nos alegremos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe que o Senhor estava ensinando aqui, o pai ensinando ao irmão mais velho? Quantos de nós somos irmãos mais velhos dentro da casa do Senhor? Nós reclamamos: a minha célula não cresce, o pastor não olha para mim, me abandonaram, o novo povo chegou, esse povo é mais importante. Muitas vezes nós estamos se comportando como um filho mais velho. Nós temos que entender que sempre nós temos alegria na casa do Pai, e na casa do Pai sempre haverá provisão para você. Mas não é porque você não transgrediu nada, mas eu quero dizer para você, quando você se alegrar, você viverá. Mas sabe que é uma coisa interessante? Eu creio que o filho mais novo era conectado ao pai, e o mais velho só fazia por fazer. Uma coisa é estar na casa do pai, outra coisa é estar conectado ao corpo. Você entende isso, irmãos? Então você precisa estar conectado, ou seja, eu posso fazer parte da casa, mas se eu não estiver conectado, como que eu vou descobrir o que o meu pai tem para mim? O filho mais velho, ele estava na casa, mas ele não se alegrava com os acontecimentos. Irmãos, nós vamos ser uma igreja de 1000 membros. E poucos se alegram. Irmãos, nós vamos ser uma igreja de 1000 membros. Então você percebe, tem uns que investiram a camisa, mas tem outros que estão criticando. Não vai acontecer nada disso não. Não dá nem conta disso aqui, vai dar conta de 1000. É o filho mais velho. Não se alegra. Então nós precisamos entender duas coisas. Aquele que está conectado com o pai sempre vai se alegrar pelas conquistas a qual o pai tem, que o filho tem, que o irmão mais velho tem, que o irmão mais novo tem. Então estar conectado é estar conectado com o pai para viver. Então ele não pensava como o pai. Ele vivia dentro da casa do pai, mas ele não tinha o mesmo pensamento. O pai quer que o filho volte, mas o irmão mais velho, não, quero que esse irmão para mim morreu. Ele perdeu a sua herança. Diga assim comigo, que nossos corações venham se converter igual de Cristo Jesus. Então o pai, ele tinha o que? Valores. Deixa eu te fazer uma pergunta, alguém já pisou no seu calo? Sim ou não? Alguém já falou mal de você? Alguém já humilhou você? A tendência nossa é que nós queremos que essa pessoa vá embora, lá fora no mundo. Mas para Cristo, dentro do Evangelho, a qual nós pregamos, que é a palavra do Senhor, o Pai sempre quer restaurar, o Pai sempre quer curar, o Pai sempre quer libertar. Se nós queremos ser imagem e semelhança de Cristo, nós temos que ver da imagem e semelhança como Cristo é. E isso é importante, pastor, isso é fácil? Não, porque nós estamos em transformação, mas isso é um mandamento, isso é um princípio. Como vocês estão entendendo isso? Diga amém. E hoje o Pai tem palavra para você de restauração. Hoje o Senhor quer transformar a sua vida. Obrigado pelo seu glória a Deus. Qual é o seu coração? Quem não está conectado com o Pai,
ele não desfruta das coisas do Pai. Vou trazer na vida natural. Pessoas que não estão conectadas à sua família, ela não desfruta do que a família conquistou. Isso é uma verdade. Famílias que não se conversam, famílias que não têm desavença, um conquistou outro, onde toda a família deveria desfrutar da conquista dos irmãos, de fato não vive isso. Ele fica por último saber, nossa, viu, fulano conquistou isso. É porque nós estamos conectados. Quando nós estamos conectados, você se alegra, você vê as coisas acontecendo na vida do irmão, você vê as coisas acontecendo dentro do corpo, você vê as coisas sendo conquistadas aqui na igreja. Então essa semana agora, ou na próxima, acredito, já começa a vir as novas cadeiras para nós. Cadeiras estofadas, confortáveis, aonde você pode fazer parte e investir também nisso, estar junto nisso também. Mas é você falar, eu me alegro com a conquista que a igreja está vivendo. Mas outros falam, para que isso? Trocar cadeira de plástico está bom demais. Quer dizer, para você, a palavra do Senhor diz que existe muito mais coisa que nós iremos viver e desfrutar do Senhor. A Bíblia fala, onde a planta do seu pé pisar, você toma por herança. Ou seja, todos os dias tem novidade de Jesus para você. Então você tem que viver as novidades. Ou seja, o filho pródigo, naquele momento, ele viveu o caos, mas ele viveu a restauração. O grande problema é o filho mais velho. Ele estava com o pai, vivia na casa do pai, ele viu o filho pródigo pedindo a herança, o filho pródigo foi, gastou toda a sua herança, comeu ali, viveu em um país onde teve miséria, ele volta. O pai está com os braços estendidos, vai correndo atrás do seu filho, faz uma grande festa, chama todos os servos, o filho mais velho observa aquilo. Então, sabe qual é o problema? É quando nós se comportamos como um filho mais velho. Nós vemos tudo acontecendo, mas nós não se alegramos. Nós achamos que é um problema. Então, quero dizer para você, existe uma festa para mim e para você, mas que eu e você devemos se alegrar com essa grande festa. Hoje nós celebramos a festa do juvenis, um encontro sobrenatural, e se alegramos por isso, e vai ter muito mais encontros em nome de Jesus por isso. Então, por isso nós vamos se alegrar e celebrar. Então, quando há uma festa para nós, o pai está feliz e os filhos perdidos estão voltando a casa. Talvez você, pai e mãe, falou, meu filho não tem mais jeito. Tem sim. O Senhor quer fazer a transformação e a mudança completa através da vida dele. Talvez você fale, pai, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria. Existe revelação para você. Da mesma forma, existe hoje uma festa. E eu tenho um convite para você aqui, a participar dessa festa. Nesses 21 dias que nós estaremos amanhã, iniciando o nosso jejum. Esses 21 dias que nós estaremos orando, jejuando, proclamamos e declarando vida de Deus. Uma família, uma missão, uma visão clara de quem é uma família de Cristo. Quantos entenderam essa palavra? Diga amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.